O Senhor Deus seja louvado. Amém. Iniciamos este santo culto em louvores ao Senhor Deus nosso Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Chamemos o primeiro hino. Aleluia. Alguém chamou? 162. O hino de número 162. Grande Deus. Amado Senhor, aleluia. Glória. Aleluia, Senhor Deus. Amado Senhor, aleluia. Amado Deus, glória a Deus. Cristo salvou-me, tenho certeza,
graça, sinto agora sua unção. Cristo salvou-me, que alegria sente minha alma em seu amor. Fui resgatado e libertado para viver com o meu Senhor. Cristo salvou-me, sinto, portanto, os bons conselhos do Criador. Ando por eles no bom caminho, que me conduz ao lar de esplendor. Oh, que doçura, sinto a virtude que tão alegre me faz viver. Sei que de Cristo a plenitude da sua graça vou receber. Glória a Jesus, aleluia. Esta doçura, desta virtude que a nossa alma sente, ela é indescritível e inexplicável. Cada um de nós tínhamos uma amargura na alma, porque não conhecíamos a Deus. Não tínhamos ainda encontrado o Senhor. Mas quando o Senhor Jesus apareceu, irmãos, tudo mudou na nossa vida. Não tem como explicar essa doçura que a nossa alma sente. Chamemos outro hino. 7,6, 76. Glória a Deus. Glória. Bendito seja o teu nome, aleluia. Glória ao teu nome, Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja o teu nome. Cristo Jesus, sua mão me dá neste caminho que leva aos céus. Ele dirige os passos meus com sua mão poderosa, mão me faz triunfar, me fará habitar
anjos dos céus, ao mandado de Deus, me sustentarão. Cristo Jesus, sua mão me dá. Nada, portanto, me faz parar. Nada aqui pode me abalar. Oh, meu Jesus, passo a passo vou, vitória terei, coroado serei, porque em me amou. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Chamemos o hino para nós orarmos ao Senhor. 362. Glória, glória ao Senhor Deus. Cristo Jesus, aleluia. Glória, glória ao teu nome eterno, aleluia. Glória a Deus. Amado Senhor, aleluia. Amado Senhor, aleluia. Que bela herança Deus me reserva junto a Jesus, o bom Redentor, para alcançá-la, Deus me preserva de todo mal, por grande amor. Breve no céu, os santos remidos receberão o reino e o poder. Breve os fiéis, por Deus escolhidos, vão com Jesus resplandecer.
Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Breve, muito breve. Muito breve, irmãos. Em breve a igreja estará no céu com o Senhor Jesus, recebendo o prêmio, o galardão, o reino e o poder que o Senhor Deus tem preparado para os seus antes da criação do universo, do mundo. Porque tudo já aconteceu. E estamos aqui somente para passar e cumprir o que nós acordamos com o Senhor no céu. Precisamos passar. Precisamos lutar. Precisamos sofrer. Precisamos ser perseguidos. Precisamos ser caluniados. Precisamos ser ofendidos. Porque nós, neste projeto que o Senhor Deus fez, temos o dever de sofrer o restante das aflições de Cristo, porque a parte pior ele já passou. Ele passou e venceu. Ele não precisava, ele não merecia, porque ele era o Filho de Deus. Ele não errou. Ele deu a sua vida para resgatar os que erraram, que somos nós. E já se passaram 2026 anos que ele nasceu, né? Agora, neste mês, completou 2026 anos que o Senhor Jesus nasceu. Nós já sabemos disso, já sabemos da data que ele nasceu. Para nós, o Senhor nos fez saber. Então, irmãos, no tempo do céu, isso dá o quê? 2 dias e pouco. 2 dias e pouco. Porque 1000 anos para o Senhor é como um dia. Né? Então, nós estamos muito, muito próximos de sair desta terra para encontrar o Senhor nas nuvens. Anelamos por isso, ansiamos por isso. E às vezes há momentos em que as provações são tantas e as aflições são tantas que o desespero quer tomar nós. E vem às vezes pensamentos e sentimentos que a gente não vai vencer. Mas o Senhor Jesus, ele já venceu, ele já nos comprou para ele. E aí vem a misericórdia dele e cai sobre nós e nos dá a força que precisamos continuar caminhando. Cada um dos que estão aqui só estão aqui por causa desse processo. Quantas vezes na vida de cada um que está aqui parecia que aquele ia ser o último dia? Quantas vezes não parecia que ia ser o último dia? E você está aqui, não foi o último dia. E hoje também não vai ser. Era bom que fosse, né, irmãos? Quem sabe o Senhor vai recolher alguém ainda daqui para meia-noite. Louvado seja Deus. Bem-aventurado quem se achar preparado para ir com o Senhor. É o que nós queremos, né? Mas cada um de nós temos o nosso dia. Então, igreja, esta herança que nós cantamos aqui, ela já é nossa. Ela foi comprada pelo sangue do Filho de Deus. O inimigo não tem poder e nem autoridade para tirá-la de nós. Não tem. Somos só nós mesmos, com os nossos erros, irmãos, que podemos perder ela. Mas se formos humildes, estivermos sempre aos pés do Senhor, nos humilhando, declarando a Ele a nossa fraqueza, Ele não vai deixar nenhum de nós cair. Essa é a promessa dele, permanece fiel até o fim. E confiantes nela, estamos aqui, mais uma vez, cultuando ao Senhor Deus, que nos assiste, está aqui entre nós, louvando o seu nome, bendizendo o seu nome, exaltando o seu nome, na confiança de que Cristo está aqui conosco. E que hoje,
mais uma vez, vai nos dar a oração, vai receber a nossa oração, vai ouvir a nossa oração e vai atender a oração da igreja. Vai mandar a palavra, mandar os conselhos, mandar a virtude, os dons, o que for necessário, para que a sua eleita permaneça firme até o fim. Então, irmãos, temos tudo o que nós precisamos, tudo. Vamos permanecer em comunhão para sair daqui mais uma vez, revestido de todas as coisas que o Senhor nos dispensar nesta noite. A quem o Senhor der oração, tem chegado pedidos por enfermidade, causa, viagem e família. Apresenta nas mãos de Deus. Muitos enfermos entre nós, irmãos. Famílias que o Senhor tem recolhido, servos e servas, oremos por eles. Apresenta, irmãos, a obra de Deus em toda a terra, irmãos. Que o Senhor nos dê força, que o Senhor guarde, irmãos, nós na reestruturação. Que possamos ficar firmes, lutando contra o inimigo até o fim. Que o Senhor abençoe todos, irmãos, o ministério, a irmandade, irmãos, todos, o conselho, enfim, cada um de nós, para que cada um de nós possamos cumprir o nosso papel, irmãos, e nos encontrar com o Senhor naquele grande dia. Não esqueça de pedir a palavra, irmãos, e as demais necessidades, o Senhor Deus, Ele, pelo Espírito Santo, vai colocar no coração de quem o Senhor der a oração. Igreja, temos ouvido muito os irmãos clamar a respeito de oração. Olha, irmãos, a timidez, ela não pertence ao Senhor. A igreja está aqui, todo irmão e irmã que está aqui, você tem o dom de orar. Você tem o dom de oração. Você não ora na sua casa? Ah, mas eu nunca orei na igreja. Então, se dispõe. Irmãos, nós dobrar os joelhos, irmãos, e ficar clamando a Deus e ninguém orar, isso não é bom. Nós sabemos que tem que ser dado por Deus, como o Senhor já deu, né? O Espírito Santo vai pulsar no coração de alguém. Mas depende muito da disposição nossa, irmãos. Não é verdade? Então, todos vamos nos curvar diante do Senhor e no nosso pensamento, Senhor, eis-nos aqui, usa de quem o Senhor se quiser. Não é? E aí, a quem o Senhor pulsar o coração, abra a sua boca. Vamos orar o Pai Nosso e em seguida, irmãos, seja pronto em servir a Deus. Deus não se agrada dos tímidos, porque quem é tímido não vai entrar no céu. Não podemos ser tímidos para servir a Deus. Não podemos passar na frente do Espírito Santo. Mas temos que saber separar as coisas. Não é verdade? A igreja, irmãos, já foi muito bem alicerçada a esse respeito. Nem precisa nós ficar falando isso. Né? Mas temos visto, né, muitos cultos que às vezes demora para sair oração. Isto não é bom. Isto não é bom. Porque o Senhor Deus está entre nós. O Senhor Jesus é o cabeça aqui nosso. É Ele que guia tudo. O Espírito Santo está no meio da igreja. Está em nós. Então, irmãos, não tem nada que possa impedir para nós dobrar o joelho e ficar esperando e ninguém olhar. Tá certo? Então, juntos, numa só fé e numa só comunhão, buscamos a presença do Senhor Deus em oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória. Glória a Deus nas alturas. Bendito seja o teu nome. Aleluia. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e livra-nos da tentação e do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória. Glória, glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor Deus. Glória, glória, glória a Jesus. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Bondoso, eterno.
Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia, Rei eterno, aleluia. Bendito seja Deus, Senhor, nosso bom Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor, nosso Criador. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o teu nome, presença, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, para fazer a tua vontade, Pai amado Deus. Aleluia. Diante da sua presença, não para nos justificar, Senhor, porque justo é o Senhor. Nós nos ajoelhamos para nos humilhar na sua presença, Pai. Glória ao teu nome. Aleluia. Reconhecendo que o Senhor é santo. O Senhor é maravilhoso, Pai. O Senhor sabe onde pecamos. O Senhor sabe, Pai, onde nosso ouvido errou, onde nossos olhos, ó Pai, errou, onde a nossa mente errou, seja Deus. O nosso mau sentimento, Senhor, deixou aflorar. O Senhor sabe de tudo, Pai. Onde pecamos na sua presença e te desagradou, Senhor. Por isso, nesse momento, te rogamos perdão, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos aceita mais uma vez na sua presença, Pai. Aqui mesmo, Pai, debaixo de fraqueza, Senhor, porque somos fracos, seja Deus. É uma boa oportunidade, Senhor, para o Senhor operar o poder, teu poder entre nós, Senhor. E nesse momento de fraqueza agora, nós sabemos que nós não somos nada, Senhor. Aleluia. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor é tudo na nossa vida. Nós não temos força, que tu és a nossa fortaleza. Glória. Queremos, Senhor, nessa noite, Pai, derramar do teu poder sobre nós, Senhor, da tua virtude. Senhor, estamos vazios, Senhor, é uma boa oportunidade de o Senhor derramar sua virtude sobre nós. O Senhor derramar, Senhor, daquilo que é teu. Descansar, Pai, o Senhor tem guardado para nós, Senhor. Faz para nós fazer melhor que os outros, Senhor. Meu Pai, para nós, dá mais um pouquinho. Aleluia. Nos ajuda, Senhor. Nos alimenta, Senhor, principalmente pela sua palavra. Se assim a tua graça em revelar, nós vamos nos deliciar nessa noite que o Senhor tem para nós. E louvado seja o teu nome, porque tudo é uma surpresa, Senhor. Cada culto é maravilhoso, porque nós não sabemos o que vamos comer. O cardápio, Pai, é uma surpresa, Senhor, e sempre é delicioso, às vezes um pouco mais amargo, um pouco mais doce. Aleluia. Aleluia. Cristo Jesus. Aleluia. Foi todas as vezes, Senhor, é saúde para a nossa alma. E todas as vezes que viemos aqui, viemos com fome. Queremos nos alimentar, Senhor. E cada dia que passa, a fome aumenta mais, Senhor. O apetite fica mais aguçado, mais desejoso de ouvir a tua voz. Aleluia. Nós temos saudade a cada culto, Senhor, de te encontrar, Senhor, de sentir a tua presença, Senhor, manifestando no nosso meio. Os dias têm sido tão atribulados, Senhor. Nós temos errado tanto na sua presença, Senhor. E só ajoelhado na sua presença que sentimos alegria nessa meio dessa tribulação. Pai amado, nós desabafamos na sua presença nesse momento, Senhor. Derramamos, Senhor, a nossa angústia aqui, Pai. Cristo Jesus. A nossa tristeza nesse mundo, Pai amado. E só diante de Ti, Senhor, que temos alegria. Nós não vemos a hora, Senhor, de tudo isso acabar. Que somos sono profundo. Aleluia. É que lembramos, Senhor, aqui estamos esquecidos dessa terra. Bendito seja Deus. Por mais que seja, Pai, 2000 anos, Senhor, a hora que nós acordamos do sono profundo, Senhor, aleluia. São só 2 dias. Cristo nós Jesus. Ainda sentimos as dores do teu filho, Senhor. Nós contemplamos na sala de espera. Aleluia. A nossa culpa sendo paga. Bendito a culpa é nossa. Nós confessamos, Senhor, que o pecado nosso Ele pagou. Nós confessamos que o teu filho, Jesus Cristo, Ele é inocente. Aleluia. E nós, ó Pai, somos errados. O pecado nosso foi pago por Ele. Mas a culpa continua sendo nossa. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Cristo Jesus. Senhor, nosso emocional ainda sente, Pai, as chibatadas, Senhor, esbofeteadas, o linchamento que o teu filho sofreu. Nós ainda relembramos, Senhor, todas as vezes que ajoelhamos, ó Pai, para comer do pão e beber do cálice, ó Pai, nós lembramos da morte do teu filho. E ainda está, ó Pai, vivo entre nós, porque ressuscitou, ó Pai, ainda está vivo, por mais que o mundo queira esquecer, profanar, nós ainda adoramos o Senhor, o Criador, e o teu filho ainda vive, ele vive. Nós insistimos em servir o Senhor Deus, mesmo
Mesmo que nossos olhos carnais pensem que está errado, mas o Senhor está sempre certo. A tua obra está no caminho certo. Os teus ministros estão guiados pela tua palavra, por ti, Senhor. Buscam, Pai, e confirma tudo de acordo à tua vontade. Por isso descansamos, Senhor. Sabemos que tudo está sendo guiado e movido pelo Espírito Santo. Estamos descansados nisso, Pai. E te agradecemos, Senhor, por poder deitar no teu colo, Pai. E nessa parte, sim, Pai, nos ter um descanso para a nossa alma, Pai. Porque sabemos, Pai, que a hora que nós sentarmos nesse lugar para ouvir tua voz, Senhor, será o Espírito Santo. Não tem estudo bíblico, não tem nada que venha impedir o Espírito Santo, não há carne que venha fazer impedimento para a tua voz ser propagada, Pai, para nós ouvir a tua voz, nossos ouvidos, ouvir a tua voz, Senhor. Senhor, não há em nós palavra para te engrandecer, Senhor, porque somos falhos e errantes, nossa mente é limitada, não temos, ó Pai, 5% para usar, ó Pai, do que a capacidade nossa. Mas tu és sábio, tu és justo, tu és santo, tu és onipresente, tu és onipotente. Tu és, ó Pai, o dominador, o Criador, dono de tudo, Criador de tudo. Te entregamos adoração, Senhor, te entregamos reverência na sua presença. Senhor, nós precisamos encerrar essa oração, mas, Senhor, nos dá uma comunhão perfeita nesse culto, Senhor. Entra dentro de nós, Senhor, nos desliga da face da terra. O celular, Senhor, tirou nossa comunhão, Senhor, o roletar, Pai, dos vídeos que assistimos, Senhor, tirou nossa comunhão até aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, a parte de nós, a distração, Senhor, nos conecta nesse culto para nós entregar 100% Ele para o Senhor. Temos poucos minutos na sua presença, Senhor, queremos entregar a nossa adoração na sua presença. E a nossa falta de comunhão nos atrapalha, Senhor. Senhor, te entregamos na sua presença esse culto, Senhor. Aceita, Senhor, recebe pelo amor do teu nome, Senhor. Porque somos de nós, se viemos tanto, Pai, não fizemos nada, não andamos um metro em comparação do que o Senhor merece. Mas se viemos tão longe, Senhor, para não te adorar, Senhor, em vão a nossa andar, Senhor. Em vão a nossa passagem nessa terra. Senhor, aceita, Senhor, a nossa adoração. Recebe, Pai. Pai, no nosso fraco entendimento, Senhor, na nossa fraca, Pai, adoração, aceita, Senhor, com misericórdia, Pai. Te adoramos, te entregamos, Senhor, nossas necessidades, Senhor. E assim que o Senhor quiser libertar nossas enfermidades, resolver nossas causas, Senhor, as nossas famílias, Senhor, o Senhor quiser alinhar tudo. É a tua vontade, Senhor. Nós te apresentamos nas suas mãos. Mas é o teu querer, Senhor, é a tua vontade. Descansamos em ti, Senhor. Te entregamos tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive para sempre. Amém. Glória, glória, glória ao teu nome eterno, Senhor. Aleluia. Glória, glória ao grande Deus. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Senhor Deus, seja louvado. Amém. Louvado seja Deus. Então agora vamos chamar mais um hino para nós esperar que o Senhor Deus revele o conselho da sua santa palavra. Louvado seja Deus. Glória, glória a Deus. 173. 173. 173. Louvado seja Deus. Para ouvir aqui estamos a palavra do Senhor. Só por ela temos vida e a luz do Salvador. Entre os santos fomos feitos para a habitação de Deus.
nos quer perfeitos, somos os eleitos seus, exaltando aqui estamos a Jesus que nos salvou. Todo louvor lhe damos, Ele já nos resgatou. Templos santos fomos feitos para a habitação de Deus. O Senhor nos quer perfeitos, somos os eleitos seus. Nós devemos ser gratos pelo seu imenso amor. Nesta casa em toda parte, exaltemos ao Senhor. Templos santos fomos feitos para a habitação de Deus. O Senhor nos quer perfeitos, somos os eleitos seus. Glória a Jesus. Aleluia. Bendito seja Deus. Amada igreja, louvado seja o nome do Senhor. Estamos agora, amados, no momento em que o Senhor vai enviar a sua gloriosa e santa palavra. Se o Senhor Deus revelou, irmãos, a alguns dos servos de Deus, das servas de Deus, sirvam a Deus. A obra é do Senhor e Ele faz conforme lhe apraz. Então, juntos, nesta mesma comunhão, esperemos pela revelação da palavra. Senhor Deus, seja louvado. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Bendito seja Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor eterno. Aleluia. Rei amado, santo é o Senhor. Louvado seja Deus. Glória, glória, glória. Bendito seja Deus. Glória ao teu nome, Glória a Senhor. Jesus. Aleluia. 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 Senhor Deus, seja louvado. Amém. Irmãos, o Senhor mostrou a palavra no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5. Bendito seja Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Mateus capítulo 5. Louvado seja Deus. Se todos acharam, nós vamos, com a ajuda do Senhor Deus e a guia do Espírito Santo, fazer a leitura da sua santa palavra. Amém. O Sermão da Montanha, as Beatitudes. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram,
porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Até aqui. Amém. Glória a Deus. Amados, esta palavra, ela é muito conhecida. Né? Não tem assim nem o que, assim, olhando nós aos nossos olhos, vai exortar o que aqui? Se a própria leitura já disse tudo. Né? O que vai sair aqui? Né? Mas, irmãos, a revelação da palavra, ela vem do céu. Ela vem de Deus. Porque é o Senhor quem guia tudo. Né? E o Espírito Santo, ele trouxe esta palavra nesta noite. Então, o Senhor Jesus Cristo, irmãos, isso aqui aconteceu no princípio da missão dele. Né? Então, assim, esse sermão aqui da montanha, ele foi acho que o primeiro discurso que ele deu em público, assim, para uma multidão de pessoas. Porque o Senhor Jesus, irmãos, ele durante 3 anos, né? 3 anos e pouco, ele se manifestou ao público. Ele se fez conhecer. Até a idade dos quase 30 anos, quando ele foi batizado, irmãos, ele não tinha começado ainda a anunciar o evangelho, a se manifestar e mostrar que ele era o Messias, que ele era o enviado de Deus, que ele era o Salvador do mundo. E aí, antes disso, segundo o que Mateus escreveu, né, irmãos, ele fala do nascimento dele, fala dos magos do Oriente, como que os pais dele fugiu para o Egito, fala de João Batista, que veio preparando o caminho do Senhor. Né? Então, João Batista, que era o profeta Elias, ele veio preparando o caminho do Senhor. E aí chegou o tempo, o Senhor Jesus foi batizado, foi no deserto para ser tentado, irmãos, e aí ele começou a sua missão. E o Senhor Jesus, irmãos, como ele era o Filho de Deus, o Espírito de Deus estava sobre ele. Então, ele simplesmente começou a se manifestar, irmãos, e as palavras que saíam da sua boca eram palavras que o povo de Israel nunca tinha ouvido daquele jeito. Eram palavras, irmãos, que quando ele falava, elas caíam no coração de quem ouvia. Elas deixavam
os sacerdotes, os ministros do templo, assim, boquiabertos, porque eles não conseguiam combater ele e não conseguiam contradizer o que ele fazia, e o que ele falava condenava as obras deles. Porque até então, os sacerdotes, irmãos, era o povo mais respeitado lá, né? Todos respeitavam os sacerdotes. Mas o Senhor Jesus, irmãos, ele veio com uma doutrina nova, ele veio com o evangelho que o povo de Israel não conhecia ainda. Eles estavam seguindo a lei de Moisés, mas tanta coisa já tinha acontecido, né, irmãos? Tanta coisa que chegou o tempo que o Senhor Jesus veio. E aí ele começou. Aí, irmãos, na palavra que o Senhor mandou aqui, ele subiu ao monte, tinha lá uma multidão, irmãos, porque, veja bem, o que fez com que aquela multidão fosse atrás dele? O que fez? Porque até aqui, então, ele passou pela tentação, mas não fala de nada publicamente que tinha acontecido que chamasse a atenção. Né? Ele saiu pela Galileia e chamou os primeiros discípulos, começou a anunciar, né? Aqui fala aqui atrás que ele chamou os primeiros discípulos, e aí, aonde ele ia indo, ele ia pregando o evangelho, mas ele começava a fazer milagres, né? Ele começou a curar o povo de moléstia, né, irmãos, de enfermidades, endemoniados. Então, quer dizer, nunca ninguém em Israel, antes dele, dos profetas, né, que vieram, fazia aquilo. Os profetas eram profetas e o povo sabia que eles eram enviados por Deus. Mas o Senhor Jesus era diferente. Então, aonde ele ia, ele fazia o sinal e ia chamando a atenção do povo. Então, assim, até aqui fala que ele fez, né, milagres, curou um pouco ali. Então, foi isso que ele fez até agora que chamou a atenção daquele povo. Só, irmãos, que o evangelho do Senhor, ele ia sendo propagado de um para o outro. Porque quando o povo via e ouvia, não se continha, porque não tinha como falar que não era. Então, quando ele chegou aqui, nesse lugar, já tinha uma determinada multidão, que por certo o Senhor sabia, que foi a hora de ele dar aquele discurso, que foi a palavra que ele mandou aqui. Então, esse discurso aqui, irmãos, essa palavra que o Senhor falou ali, então ele subiu ao monte e tinha uma multidão muito grande, muito grande. E ele deu, irmãos, o que precisava para o povo fazer e seguir, como que cada um que ouvia aquilo que ele estava falando tinha que ser, para ser um bem-aventurado diante do Senhor. Até aqui, então, João Batista já tinha batizado. Acredito que vários dos que estavam ali tinham se batizado com João Batista, mas a maioria não. A maioria não. Eles estavam começando a ouvir ali. E ali, irmãos, ele falou o que nós lemos aqui. Né? Ele abriu a sua boca e ele falou, irmãos, em poucos versículos, né, como que cada um tinha que ser, e ele deu palavra de consolo para aquele povo. Né? Porque o povo estava oprimido e eles esperavam um libertador. Né? Embora eles achavam que o Senhor Jesus ia libertar eles ali da prisão dos romanos, mas não era isso. Quando ele abriu a boca, começou a falar do que ele veio libertar eles, aí, irmãos, começou a chamar a atenção. Começou a chamar a atenção. Né? E o que nós ouvimos aqui, irmãos, alguém fala assim, poxa, mas já escutei isso aí tanto. O Sermão da Montanha não é novidade. Quantas vezes não foi lida a palavra? Alguém pensou isso, mas o Senhor te fala, você errou quando você pensou isso. Sabia que você errou? Porque isso que nós ouvimos aqui nunca vai perder o seu sentido. Nunca vai perder a sua profundidade. Nunca vai perder a essência do que é, como que tem que ser alguém para poder entrar no céu. Para viver aqui o resto da sua vida, sendo bem-aventurado e servindo a Deus e adquirindo as qualidades para poder voltar para o céu. O que você ouviu aqui é aquilo que vai consolar a sua alma nesta noite. Porque você veio aqui na igreja buscar a palavra e queria que o Senhor falasse na tua necessidade. Então, o que acontece aqui? Primeira coisa que o Senhor te fala. Bem-aventurados os pobres de espírito.
Os pobres de espírito. Quantos espíritos você tem? Quantos espíritos você tem? Quantos que eu tenho? Nós sabemos que nós só temos um, que é o Espírito Santo da graça. É esse que nós temos e que nos governa. Então, o que o Senhor já anunciou para eles? Que quem tiver esse Espírito, dos tais é o reino dos céus. Então, o Senhor já fala para nós aqui, que se nós temos o Espírito Santo, o reino dos céus já é nosso. Está entendendo? O reino de Deus já é teu. E se você já tem aqui a palavra de que o reino de Deus é teu, o que te preocupa? O que te atribula? O que te entristece? O que te magoa? É essa palavra que o Senhor fala com você, neste versículo aqui, ó. Bem-aventurados os pobres de espírito. Então nós só temos um. Tá certo? O Espírito Santo da graça. Você tem ele. Então, o reino dos céus já é teu. Aquele reino que você, aquela casa, aquela morada, que você deixou lá no céu, porque você caiu no laço do diabo lá no céu, como todos que estamos aqui caímos, por isso que estamos aqui, você passou um tempo que você não conhecia o Senhor. Ele apareceu para você como apareceu aqui para aquela multidão naquele dia. Chamou na graça, você passou pelo batismo, recebeu o Espírito Santo da graça, então o reino de Deus é teu. A tua casa que ficou lá, ela está sendo preparada, ou melhor, ela já foi preparada, está só aguardando você voltar para lá. E herdar aquilo que já é teu. E com uma coisa muito maior, porque o Senhor falou que não vai nos dar coisas maiores. Você não vai se chamar mais aquele nome que você tinha lá no céu. Ele vai te dar uma pedra com um novo nome. Você está entendendo? Então o teu galardão é maior ainda do que aquilo que você tinha lá. Que já era o suficiente se o Senhor desse para nós só aquilo. Mas não. O que o Filho de Deus passou e derramou o seu sangue, ele vai te dar um galardão muito maior do que o que você já teve lá no céu. Tá certo? E aí continuou. Alguém aqui entrou chorando, não é? Você entrou na igreja chorando por causa da sua prova. E o Senhor fala que você é bem-aventurado, porque ele falou aqui para toda aquela multidão. Bem-aventurados os que choram, porque o Senhor vai consolar você. Então, irmão, se tem alguém aqui que entrou chorando, ou alguém que vai assistir esse culto, que você chorou de um jeito tal que não tinha consolo, Cristo vai te consolar. Está entendendo? O Filho de Deus vai te consolar. E ele chegando e consolando, que tristeza é maior do que o consolo e a presença dele? Tem alguma coisa maior na terra que é maior do que a presença dele? Tem, irmão? Tem? Não tem, irmão, não existe. Então chora mesmo, chora pela justiça de Deus. Chora pela graça, chora para dar um fiel testemunho, chora para ser um crente fiel, chora para ouvir calúnia, ouvir mentira, seja lá o que for. Chora, porque você vai ser consolado. Você vai ser consolado. Tá certo? Então aqui o Senhor já falou tudo. Aí, além de ter o Espírito, chorar para ser consolado, nós não podemos ser iracundos. Não podemos ser. Sabe o que é isso? Iracundo? É aquela pessoa que qualquer coisa ele está se irando. Fica irado. O meu pavio é curto. Você trata de consertar o teu pavio. Porque se ele for curto, ele vai queimar rápido. E se ele queimar e não der tempo, você não entra no céu. Mas, Senhor, só por causa disso, Sabe por quê, irmãos? Porque o céu, ele é perfeito. O Senhor Deus, quando criou os anjos, ele deu o espírito perfeito, reto. Não tinha anomalia nenhuma, não tinha desequilíbrio nenhum. E ser iracundo é um desequilíbrio. Não ser manso é um desequilíbrio. Então, o que o Senhor falou aqui?
Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Não é essa terra aqui, a terra lá do céu. Então, irmão, quem não for manso, não vai voltar para o céu. Não vai. Mas é difícil, hein? Engolir um desaforo, quando você está com a razão, alguém vem e vai te afronta, você tem que engolir. Tem que engolir. Tem que engolir. É um boi atravessado na garganta, não é? Mas a tua salvação depende disso. Está sabendo? Porque o Filho de Deus falou, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, você quer voltar para a tua morada lá? Agiliza, agiliza, para tirar essa ira, esse nervosismo, essa falta de paciência. Irmão, isso me inclui, porque eu também tenho tudo isso. Estou pregando aquilo que eu tenho que me corrigir. Mas não interessa. Se não tirar isso aí, eu também não vou voltar. Estamos certos? O Senhor está certo. Bem-aventurados os mansos, que eles herdarão a terra. Agora aqui entra, irmão, aquela parte que muitos falam assim, não, mas eu sou um servo de Deus. Eu sou crente. Eu sou crente. Ele vai ver com quem que ele está mexendo. Ela vai ver com quem que ela está mexendo. Essa fala não é de quem é manso, não é de quem tem um espírito só. Então, o Filho de Deus falou que era bem-aventurado quem tinha fome e sede de justiça. Irmão, quando alguém tem fome e sede de justiça? Quando? Vamos meditar cada um de nós aqui, na nossa vida, para saber se nós estamos tendo fome e sede de justiça. Irmãos, quem sofre uma injustiça, injustiça mesmo, seja de que natureza que for, irmãos, seja no seu trabalho, seja na sua vida material, seja com a sua família, com o seu patrão, seja com quem for, você está sendo injustiçado, porque o que estão fazendo com você não é justo. Mas você é um servo e uma serva de Deus. Você não pode agir que nem não conhece, igual quem não conhece a Deus, né? Porque tem alguém que fala assim para você que é crente, mas se fosse comigo, mas eu já tinha resolvido isso, já tinha chegado tapa, tinha feito isso, tinha feito aquilo. Pois é. Quem não vai voltar para o céu faz isso, mas quem vai voltar para o céu não. Sabe por quê? Porque quem falou isso daqui, ele ainda não tinha ainda sofrido toda a injúria e toda a calúnia que ele sofreu. Mas quando ele estava lá, diante dos seus acusadores, né? Aqueles para quem ele veio, foi quem entregou ele. Perante Pilatos, solta Barrabás e crucifica ele. É isso que nós queremos. O Filho de Deus merecia aquilo? Que injustiça que ele tinha feito para passar aquilo? E tanta mentira que falaram para ele lá na hora, né? Acusando ele. O que ele fez? Como a ovelha muda diante dos seus tosqueadores, não abriu a sua boca. Não abriu a sua boca. Os irmãos sabem o que é isso? Mas, Senhor, eu não consigo fazer isso. Era o teu filho, ele era o filho de Deus. O que o apóstolo Paulo falou para os coríntios, na igreja de Corinto? Ele estava escrevendo uma carta, ele falou assim, sede meus imitadores como eu fui de Cristo. Quando ele falou isso, ele não estava falando que era para imitar ele. Não é isso. Era para fazer que nem ele fez. Ele imitou Cristo. Então era para todo mundo imitar Cristo também. Tá certo? Então, irmãos, o que nós temos que pensar quando vier a afronta, quando vier a ofensa, quando vier alguém querendo fazer injustiça com você e tem poder na mão e faz porque tem condição e você não tem condição de... Você está sofrendo a injustiça, sabe o que você pensa? Pensa assim, ao invés de você revidar ou querer fazer coisa que não deve, você pensa assim, puxa, mas como que o Senhor Jesus faria numa situação que nem essa? Como que ele faria? Nós temos que fazer que nem ele, irmãos. Temos que fazer que nem ele. Vamos falar dos mistérios?
O que foi falado? O que nós vamos ser no céu quando nós voltar lá para o céu? Nós sabemos, né, irmãos, que no céu tem as 24 nações, tem os 24 querubins que são os reis das nações. O Senhor falou aonde que ele vai colocar os que estiverem na graça que for fiel. É um nível muito elevado, irmão. Não vamos nem falar isso aqui, porque esse culto vai ser divulgado, né? Muitos vão ver. Às vezes alguém vai ouvir e não vai entender, né? Porque tem muita coisa nos mistérios, né, irmão, que às vezes é bom a gente guardar para nós, né? Senão alguém vai falar assim, eita povo que gosta de se aparecer, né? Eita povo que se acha, né? E nós sabemos que isso não faz parte de nós, né, irmão? Porque se nós ficasse gloriando de alguma coisa, isso é vaidade. E aí também não vai voltar para o céu, né? Então, irmãos, quem o Senhor separou, colocou nesse caminho, tem que seguir o que ele falou aqui. Certo? Então, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então, se você está sofrendo injustiça, se cala. Não queira você fazer justiça. Não queira você se justificar. Não queira você provar, não queira você fazer o que acontecer. Para com isso, irmão. O Senhor Jesus não fez isso. Quando ele tentou falar alguma coisa, esbofetearam ele. Sofre com paciência. Que na tua injustiça que você está sofrendo, o Senhor irá te justificar. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? Se o Senhor Deus justifica, para que você quer provar, quer fazer, quer acontecer? Para quê? Se você fizer isso, não precisa da defesa do Senhor. Não precisa. Tá certo? Aí, irmãos, mais uma. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O que o Senhor Jesus quis dizer com isso? Alguém acha, tão comum, né? Irmãos, nós só vamos entrar no céu se nós alcançar misericórdia. A igreja entende o que é isso? Quer dizer que nós não vamos conseguir da nossa força, ou das nossas qualidades, ou da nossa condição. Não, irmão. Todos que estamos aqui, fazendo tudo isso, ainda só vamos conseguir chegar até o fim se o Senhor Deus tiver misericórdia de nós. Está vendo como é difícil, né, irmão? Como é difícil entrar no céu. Meu Deus, mas quem vai conseguir entrar? Aos homens é impossível, mas para o Pai tudo é possível. Não é? Então quem mandou, né, irmão, a gente se meter nisso? Quem que mandou? Estava tudo bem lá, gozando e desfrutando de tudo. Poderíamos ter ficado quietos, né? Mas você sentiu na sua alma uma ofensa tão grande quando afrontaram o Filho de Deus, o Senhor Jesus, que você não se conteve. Não, Senhor, eu não contive. Vendo o que os demônios estavam fazendo, o que aqueles traidores estavam falando, eu não me contive, Senhor. Eu tive que sair à tua defesa. O Senhor não precisava, mas isso daí comoveu o Senhor. Comoveu o Senhor. Ele viu a tua intenção, qual foi? Por isso ele te separou junto com este povo. E por isso que ele está nos dando as orientações que nós precisamos fazer para chegar até o fim e alcançar misericórdia e voltar lá para reinar com ele. Então nós também temos que ter misericórdia, irmão. Ter misericórdia, irmão. O que é ter misericórdia? Irmão, o que é a caridade? A caridade, ela sofre com aqueles que sofrem. Não é, irmãos? Nós sofremos, irmão, com aqueles que sofrem? Vamos meditar nós, fazer um exame da nossa consciência, irmãos? Se cada um de nós está nessa condição, será que eu tenho caridade? Ou quando eu vejo o irmão lá, que às vezes tem alguma coisa, é bem feito, né? É bem feito. Está pagando aí o que fez. Está não sei o quê, está não sei o quê. Quem é o juiz? Quem é o juiz? Quem se assenta na cadeira do juiz? Nós, irmãos, somos irmãos uns dos outros. O Senhor Deus não faz acepção, irmão. Nós não podemos jamais querer se sobressair sobre o nosso irmão ou querer
inferiorizar ele ou querer alguma coisa, porque perante o Senhor ele não faz acepção. Todos nós somos criatura da mão de Deus. O Senhor fez todos nós numa pancada só. Agora que ele está nos adotando como filhos, né? Que daí ele vai dar algumas regalias a mais, né? Mas o Senhor não se agrada, né, irmãos? Nós temos que ter misericórdia para alcançar a misericórdia. Então, temos que meditar nisso, irmão, pensar nisso, né? E, irmão, está chegando, né? Está chegando. Com todas essas qualidades aqui, irmão, o equilíbrio nosso vai chegar à perfeição, irmão. Vai chegar, nada vai atrapalhar. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Agora é importante, né, irmão? Tudo é importante, tudo, mas agora aqui, irmão, o nosso exame de consciência é o seguinte, né? Será que o meu coração é limpo? Será que não tem nele nenhuma coisa que eu sei que o Senhor não está se agradando com aquilo? Será que não tem nenhum sentimento que eu sei que está aqui dentro do meu coração que o Senhor não está se agradando? Eu tenho que me libertar disso, tenho que limpar disso. Porque os anjos, irmãos, eles são limpos. Quem vai morar no céu tem que ser limpo de coração. Quando é limpo de coração, irmão, é não ter mancha nenhuma no coração. É ser puro de coração. Os irmãos veem, irmãos, que quando o Senhor Jesus foi falando essas coisas, e essas qualidades foi caindo, irmão, esses pensamentos, essas coisas foi caindo na mente de quem ouvia, irmão, a multidão ficou atônita. Certamente eles iam pensar, ainda mais porque estava no princípio, né, irmão? Nós aqui já somos crentes, fomos batizados, sabemos já tudo, da doutrina, tudo, então assim, nós estamos indo mais para o fim, mas eles estavam no começo. Então, certamente eles pensavam, meu Deus, mas quem então que vai? Não estamos nessa condição. Né? Mas nós, todos que estamos aqui, já passamos por tudo isso, irmão. O Senhor Jesus falou isso inúmeras vezes para nós. E está falando de novo, está lembrando de novo, porque Ele está querendo que cada um que está aqui, que você que entrou aqui e veio buscar um consolo, volte consolado e acertado, que o retorno para o céu está muito perto. Falta pouquíssimas coisas que o Senhor quer colocar no lugar. E está dependendo de você parar e ouvir o sermão da montanha, e ouvir e colocar em prática. Nos vestir, irmão, dessa roupa. É limpo de mão, é limpo de coração, louvado seja Deus, irmão. Louvado seja Deus. Continua assim. Fala, Senhor, eu já estou assim, eu não tenho nada que me acusa aqui. Louvado seja Deus, irmão. Continua assim. Você vai estar chegando mais perto. Não volta para trás, continua. Aí falou dos pacificadores, né, irmão? Nós temos de ser pacificadores, irmão. Não podemos disseminar contenda. Não podemos, irmão. Não podemos. Tudo que nós for fazer, irmãos, nós temos que parar, mensurar, saber, né, irmãos? Ver se o Senhor está orientando aquilo, ver se o Senhor está mandando aquilo. Porque, irmãos, nós temos que ter discernimento nas coisas, né? Temos que ter discernimento. Temos de ser pacificadores. Sabemos que tem situações, irmãos, em que a contenda vem mesmo. Porque o próprio Senhor que falou isso, ele falou assim, não cuideis que eu vim trazer paz na terra. Não. Eu vim trazer divisão e contenda. Porque numa casa vai ser o pai contra o filho, a mãe contra a filha, a nora contra a sua sogra. Ele veio trazer isso. Então alguém acha que manter a paz, às vezes, é concordar com o que está errado. Não é isso. Não é isso. Nós não podemos, de maneira nenhuma, concordar com o que está errado. Se alguém vir anunciar para você algo que contradiz o que o Senhor Jesus ensinou, se for preciso ter uma divisão, uma contenda, vai ter, mas você não vai concordar com o que está errado. Está entendendo? Está entendendo? Porque aonde o Senhor Jesus ia, ele causava um rebuliço. Já pensou se ele fosse concordar com o que os outros queriam que ele concordasse? Então nós temos que ter a luz de Deus, irmãos. Temos que ter a mente de Cristo.
Porque a mente de Cristo, irmão, ela vem com aquilo que é reto, com a palavra, com a doutrina, com aquilo. Quando o Senhor falou essas coisas aqui, ele exigiu que todo mundo fizesse aquilo. Nós temos que ser pacificadores. O que nós não podemos é nós causar contenda com coisa que o Senhor reprova, irmão. Aí não podemos mesmo, que está errado mesmo. Primeiro a nos reprovar vai ser o Senhor. Tá certo? Mas, no demais, vamos ser pacificadores. Suportar tudo, irmão. Sabe por quê, irmãos? Porque Satanás, ele não consegue, ele não suporta, irmão. Quando ele vem com ira, com guerra, com tanta coisa, e você calado, na paz, vence tudo. Isso desarma ele, irmão. Isso desarma ele. E o Senhor aprova. Né? Então, se nós quisermos ser chamados filhos de Deus, nós temos de ser pacificadores. Né, irmão? Vamos ouvir isso aqui, vamos meditar nisso aqui, vamos colocar dentro de nós, para saber se alguma atitude nossa nós não erramos, né, irmão? Porque se erramos, temos que voltar atrás, irmão. Temos que voltar atrás. Para promover a paz, irmão, e não a contenda. Alguém fala assim, mas meu Deus, eu vivo num lugar aonde eu moro, na minha casa só eu sirvo a Deus, não tem jeito. Irmão, você é o único lá que tem um espírito só. É o único lá que é manso, que é misericordioso, e que está sofrendo, mas está mantendo a paz. Se vem contra você por causa da obra de Deus, louvado seja Deus. Não precisa você abrir a sua boca. É o Senhor que vai fazer a obra. Tá certo? Aí fala da perseguição, que também é dentro desse assunto, né? Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, irmão. Aqui está aquilo que o Senhor Deus deu de falar ali agora. Então, aquilo que é justo, irmão, aquilo que é justo, nós vamos ser perseguidos mesmo. Vamos ser. Se nós defendemos a justiça de Deus, a palavra de Deus, a doutrina de Deus, a igreja de Deus, irmão, nós vamos ser perseguidos mesmo. As ordenanças de Deus, os mandamentos de Deus, os ensinamentos de Deus. Aí nós vamos ser perseguidos. Então aí vamos sofrer mesmo. Está tudo certo. É bem-aventurado quem sofre isso. É bem-aventurado. Porque teu é o reino dos céus, se você está enquadrado nisso. Teu é o reino dos céus. E no demais aqui, o Senhor já falou, né? Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Está vendo, irmão? Se nós sofrer perseguição por causa daquilo que é reto, por causa do Senhor, da sua palavra, da sua doutrina, da sua obra, irmão, se alguém vir e falar mal, e mentir, inventar isso, inventar aquilo, e daí? Contra quem está fazendo? É contra você ou contra o Senhor? E se nós estivermos fazendo isso, é contra quem nós estamos fazendo? Contra o Senhor ou contra um contra o outro? É contra nós mesmos, irmão, porque nós não vamos entrar no céu. Esta palavra é fiel e verdadeira, irmão, como todas as outras. Então, quando o Senhor falou isso, alguém acha, irmão, que o sermão da montanha, as beatitudes, é uma coisa mansa, ai, vamos, bonito, ser isso, ser aquilo. É para ser mesmo. Só que isso arde, irmão, isso arde, isso corta. Porque tem que pôr em prática. Se não pôr em prática, irmão, o que vai adiantar? O que vai adiantar? Então, quando você ouvir essa palavra, quando eu ouvir essa palavra, quando todos ouvir essa palavra, vamos meditar e saber se nós estamos enquadrados nela. Porque se nós tiver, nós vamos entrar no céu. Se nós não tiver em alguma dessas coisas que reprova, nós não vamos entrar no céu, irmão. Não vamos. Mas temos um recurso, um alívio. Não estamos... Porque se nós tiver com isso aqui tudo 100% perfeito, aí o Senhor vai nos recolher até meia-noite. Aí até meia-noite o Senhor vai levar alguém, né? Mas nós não estamos ainda. Louvado seja Deus, né, irmão? O que o Senhor quer? Quer ver a nossa humilhação, a nossa persistência, a nossa luta, irmão, contra a nossa vaidade, contra aquilo que está em nós, que atrapalha dessas coisas entrarem em nós. É isso que o Senhor quer. E é por isso que Ele mandou essa palavra. Por isso que Ele mandou essa palavra. Nós vamos voltar para casa, irmão, jubilando.
Como fala no último versículo aqui, ó. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então alguém quer ir para o céu, mas não quer sofrer. Quer ir para o céu, mas não quer passar o que Elias passou, o que Jeremias passou, o que Ezequiel passou. Ah, mas quem sou eu? Quem você é? Você recebeu coisa maior do que eles receberam ainda. O que o Senhor Jesus falou para nós? Quantos reis e profetas quiseram ver e ouvir o que vocês estão vendo e ouvindo e não puderam, e foi dado para vocês. E para nós, além dessas coisas aqui, foi dado os mistérios, a revelação do segredo de Deus. Muito mais coisa ainda, quer dizer, irmão, a exigência para nós é maior. Então não adianta, irmão, nós temos que pôr em prática. Nós temos que pôr em prática e viver essas palavras aqui. Se nós não viver ela, irmão, nossa caminhada vai ser em vão. Nossa caminhada vai ser em vão. Mas o Senhor vai nos dar as forças. É o que Ele está falando pela palavra. Vai tomar cada um que está aqui. Você é um bem-aventurado, você tem um espírito só. Eu te chamei na graça, te coloquei um espírito meu em ti, e agora estou te modelando, trabalhando em você. Ouve a palavra, recebe no teu coração e põe em prática, que você vai ver, que eu vou trabalhar e você vai vencer, você vai ser tudo isso aqui. Vai ser manso, vai ser misericordioso, vai ser pacificador. Porque a tua casa lá está esperando você voltar para morar lá, agora na nação número 1. Tá certo? Então, amados, é a palavra que o Senhor mandou. Vamos guardar ela no nosso coração e colocar em prática, irmão. Cada um de nós. Meditar na nossa casa, quando vir qualquer coisa dessas aqui, afronta, perseguição, mentira, ira, seja lá o que for, irmão. Vamos parar e falar, Senhor, me ajuda. Clama pelo sangue do Senhor Jesus. Que você vai ver que Ele vai te modelar e deixar você na perfeição, perfeito diante do Senhor. E aí, você vai entrar na tua nova morada lá no céu. É a palavra que o Senhor mandou, o Senhor Deus seja louvado. Amém. Unidos, agradecemos a Deus com oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia, bendito seja o teu santo nome. Glória ao poder de Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, Glória, 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 aleluia. Rei da glória, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Bendito Glória seja Deus eterno. Pai nosso que estás no céu, mais uma vez encontramos nós aqui de joelhos aos teus pés, Senhor, para te render graça, Pai Santo, por esse santo culto, a qual viemos, que o Senhor preparou, Pai amado, já louvamos o teu nome, Senhor Deus, já ouvimos o teu servo agradecendo, Pai Santo, queremos te agradecer pela oração, Senhor, e também te agradecer pela tua palavra, Senhor, a qual vem nos ensinando, vem nos modelando, Senhor, na qual, Pai amado, foi mais uma vez como um espelho, na qual olhamos, Senhor, na tua presença e vimos, Senhor, aonde precisamos melhorar mais um pouquinho, Senhor. Permita, Pai, que ao sairmos dessas portas, possamos tentar a cada dia melhorar, Senhor, se num ponto, no outro, aonde precisa, que possamos melhorar cada dia mais, Senhor, para que possamos voltar para o nosso lar eterno, Senhor. Leva nosso Pai para o nosso lar dos olhos, Pai, me dá uma vez para louvarmos o teu santo nome, Pai amado, e permita, Senhor amado, que venha com essa palavra trabalhar dentro de nós, Senhor, como uma terra que recebe a semente perfeita, Senhor amado, é o seu tempo, dá o seu fruto. Permita, Senhor, que ao seu tempo possamos colher nessa palavra, Senhor, possamos melhorar, Senhor amado, e que não venhamos ser só ouvintes, Senhor amado. Graças nós te damos por tudo, não porque merecemos, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, não só por hoje, mas para todos sempre. Amém. Glória Glória a Deus nas alturas. Bendito seja Deus. Aleluia. Glória, Aleluia, Rei da glória. Aleluia. Senhor Deus, seja louvado. Amém. Louvado seja Deus. Chamemos o hino. 309. 309. Bendito seja Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia.
Louvado seja Deus. Bem-aventurado quem aqui chorar, pois de Deus conforto certo alcançará. Quem aqui for manso e perseverar, no eterno lar de Deus habitará. Galardão, galardão, nos espera lá nos céus. Galardão, galardão, junto ao nosso Deus. Glória indescritível na eternidade. É o galardão de Cristo aos santos fiéis. Bem-aventurado quem sedento está e tem fome da justiça que é dos céus, farto e consolado pelo Pai será. Quem for limpo e puro viverá com Deus. Galardão, galardão, nos espera lá nos céus. Galardão, galardão, junto ao nosso Deus. Glória indescritível na eternidade. É o galardão de Cristo aos santos seus. Bem-aventurado quem segue Jesus, sendo aqui na terra pacificador. Quem for desprezado por andar na luz, alegrar-se-á na vida do Senhor. Galardão, galardão, nos espera lá nos céus. Galardão, galardão, junto ao nosso Deus. Glória indescritível na eternidade. É o galardão de Cristo aos santos fiéis. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Amados, nós vamos encerrar o santo serviço. Toda a glória, honra, louvores e ações de graças sejam dadas ao Senhor Deus e ao Senhor Jesus eternamente. O Senhor Deus seja louvado. Amém. 3, 2, 2.